Sr. Presidente, quero antes de mais cumprimentar o professor Carlos Antunes, o professor Henrique Silveira, o professor João Seixas e o professor Jorge Buesco pela presença, mais uma vez aqui, ainda que virtual, na nossa comissão e também pela exposição que fizeram aqui da evolução da pandemia. Vou tentar ser telegráfica e objetiva, portanto, percebemos que, tendo em conta que estamos em crescimento exponencial e que são necessárias, como foi dito aqui, ações de contenção imediatas, eu pergunto se as medidas que estão em vigor, ou já há pouco saíram novas medidas também para alguns concelhos, mas as medidas que estão em vigor, se são suficientes para fazer essa contenção. Depois, queria também perguntar, segundo a vossa opinião, a quarta vaga com LVT no comando começou exatamente quando? E gostaria de saber a vossa opinião relativamente ao Governo ter reagido atempadamente a ela ou não. Ouvimos aqui dizer que, de facto, o desconfinamento foi feito, poderia ter sido feito mais cedo, mas foi feito, se calhar, com uma velocidade demasiado rápida. Depois queria também perguntar relativamente à testagem e, na altura, o Governo anunciou um programa e uma estratégia massiva de testagem como até uma condição sine qua non para o desconfinamento, o que nunca veio em rigor a verificar-se. Aliás, exemplo disso mesmo foi a Sra. Ministra ter assumido até aqui no Parlamento que o teste vai atrás do caso quando era suposto que fosse exatamente ao contrário. Nesse sentido, eu pergunto se saiu hoje uma portaria relativamente à gratuitidade da testagem, que tem a duração de um mês, e eu pergunto se um mês é, quer dizer, um prazo suficiente para podermos alterar em rigor este estado de coisas relativamente à testagem, ou se antes não deveria, pelo menos, ser até à conclusão de todo o processo de vacinação. Esta testagem massiva e gratuita na população. Depois, queria também perguntar, também foi falado aqui muito do RT e da matriz de risco, que está desatualizada. Percebi que o professor Carlos Antunes propõe novos indicadores, nomeadamente a vacinação, mas eu queria perguntar-lhe particularmente o caso do Algarve, que tem sido paradigmático, porque o número de casos e da incidência se refere a uma população residente, quando a população efetiva, a população flutuante no Algarve, no verão e aos fins de semana, é significativamente superior. E eu perguntaria se, ao não serem considerados, e nós até compreendemos que seja difícil serem considerados esta população flutuante, mas ao não serem considerada esta população, se estes números também não são subvertidos e, neste caso, até subestimados, e se isto também não é uma forma de dar uma realidade um pouco desviada, porque, de facto, esta população não conta, mas o número de casos conta para o rácio por 100 mil habitantes e, portanto, temos aqui a ideia de que, especificamente o caso do Algarve, que é uma estância balnear e que no verão tem sempre uma população muito mais acrescida, que os números também podem estar absolutamente, e vê-se aqui nos vossos gráficos que o caso do Algarve apresenta números preocupantes, mas eu pergunto, face a esta dinâmica de contagem, se esses números não poderão estar subestimados. Depois queria também perguntar que ações é que preconizam para fazer baixar o RT rapidamente. Além de indicadores mais atualizados, eu isso compreendi, nomeadamente a revisão da matriz de risco, conforme aqui foi dito, mas o que é que preconizam para, de uma forma imediata, podermos baixar o IRT? E depois queria só perguntar se faz sentido falar-se, como já se fala, como já se vê alguns artigos de opinião, que nós tratarmos a Covid como uma gripe. Fazer semelhante ao que Singapura fez, que deixou de emitir boletins diários,
porque de facto é difícil, nós estamos a lidar com alguma fadiga pandémica, é difícil falar em confinamentos, é difícil para a economia, todos compreendemos que tem que ser feito aqui um equilíbrio, mas gostaríamos era de perceber como é que se pode fazer esta abordagem e convocar as pessoas para as medidas que provavelmente ainda vamos ter que enfrentar para conter e controlar a pandemia, porque se não tivermos a pandemia controlada não teremos seguramente economia e, aliás, o exemplo disso é aquilo que se vai passar com o turismo no nosso país no verão. E o resto das questões, que são muitas, para uma segunda ronda. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo seu tolerância. Muito obrigado.